Vamos falar sobre um assunto que muita gente acha que já sabe tudo: execução penal. A primeira imagem que vem na cabeça, né? Punição, castigo. Mas no Brasil, a lei que cuida disso, a famosa LEP, tem uma missão, digamos, dupla. E é bem surpreendente. Vamos mergulhar juntos em como ela tenta equilibrar essa ideia de castigo com a de uma segunda chance. Se este áudio te ajudar, considere se inscrever e deixar o seu like. E para otimizar ainda mais sua memorização, preparei flashcards completos de diversas matérias de direito no link aqui na descrição. Bons estudos! Fica a pergunta no ar: a execução de uma pena serve só para punir? A resposta mais rápida, a mais óbvia, seria um sonoro sim. Só que a lei brasileira diz não. É muito mais do que isso. E essa resposta revela um propósito duplo que, na verdade, define todo o nosso sistema. E para a gente entender essa complexidade toda, a gente tem que ir direto na fonte, na primeira linha da lei, o artigo 1º. É ali que a mágica acontece, sabe? É ele que define, numa única frase, os dois pilares que sustentam toda a execução penal no país. E aqui tá, preto no branco, a essência da LEP. De um lado, a obrigação de fazer valer uma sentença, a punição. Isso é inegociável. Mas do outro lado, com o mesmíssimo peso, vem o dever de criar um ambiente para reintegração social. Pensem nisso não como alternativas, mas como duas faces da mesma moeda. A lei não permite escolher um e esquecer o outro. Ela exige um equilíbrio constante entre essas duas forças. E essa segunda parte tem um nome fundamental. Guardem bem essa palavra: socialização. E é muito importante entender isso aqui. Socialização não é um bônus, não é um favor. É um dos objetivos centrais da lei. A lógica por trás é bem simples. Se a punição for só um depósito de gente sem preparar ninguém para o retorno, o ciclo do crime simplesmente não acaba. A socialização é, na verdade, a aposta da lei em um futuro com menos reincidência. Ok, mas quem garante que essa balança entre punir e reintegrar fica mesmo equilibrada? Quem é o árbitro desse jogo? A lei é bem clara ao apontar para uma figura central, o juiz da execução. Isso nos leva a um princípio jurídico poderosíssimo, a jurisdicionalidade. O que essa palavra difícil quer dizer na prática? Quer dizer que o cumprimento da pena não é um processo administrativo, algo que o diretor do presídio decide sozinho. De jeito nenhum. É um ato judicial. Um juiz acompanha cada passo, do primeiro ao último dia, garantindo que o que prevaleça seja a lei e não a arbitrariedade. E o poder desse juiz é enorme. Ele não é um mero espectador, não. É ele quem decide, por exemplo, se uma pessoa pode progredir para um regime mais brando, como semiaberto, ou se ela tem direito a uma saída temporária para ver a família. Cada uma dessas decisões é um ato de calibragem, pesando o rigor da punição contra a necessidade da reintegração. Agora, vamos para um ponto crucial. Um ponto que precisa ser esclarecido, porque existe um mito, uma ideia muito errada sobre o que acontece com os direitos de uma pessoa depois de uma condenação criminal. O mito é esse aqui. Uma vez condenada, a pessoa perde sua cidadania, perde todos os seus direitos. É isso que muita gente pensa. Mas a lei? A lei diz algo completamente diferente. E a realidade, segundo o artigo 3º, é esta: a condenação não apaga a cidadania de ninguém. A pessoa perde sim os direitos que a sentença especificamente retira, como a liberdade de ir e vir. Mas todos os outros, o direito à dignidade, à integridade física, à saúde, não só continuam existindo, como devem ser garantidos pelo Estado. É uma proteção fundamental. E essa proteção, veja bem, é bem ampla. Vale também para o preso que ainda não foi condenado definitivamente e proíbe qualquer tipo de discriminação. A mensagem da lei é muito clara: a pena atinge a liberdade, não a humanidade da pessoa. Mas pensem comigo, essa reintegração tem como acontecer se a sociedade simplesmente vira as costas? A lei entende que não, e por isso ela convoca outra parte para essa responsabilidade, uma parte que, no fim das contas, somos todos nós. O artigo 4º é direto. O Estado deverá contar com a cooperação da comunidade. O que isso quer dizer? Que a reintegração social, o grande objetivo do sistema, também depende da nossa participação. Afinal de contas, essa pessoa vai voltar para a sociedade, e a sociedade precisa ser parte da solução. E isso nos leva a uma pergunta final, que na verdade é para todos nós. A lei diz que a comunidade é corresponsável.
Mas o que isso significa no nosso dia a dia? Seria criar oportunidades de trabalho para quem já cumpriu pena? Seria combater o preconceito? A lei aponta o caminho, mas a travessia, essa depende da disposição da sociedade em ser de fato parte da solução. Fica aí a reflexão.